Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, né? Eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui no meu canal e o Senhor tocou muito forte no meu coração para eu estar trazendo aqui uma mensagem, né? Uma palavra que se encontra na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, que a palavra diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Meus irmãos, nesse contexto da Bíblia, Jesus ele estava ensinando o Sermão do Monte, né? E nesse contexto aqui, nessa parte, Jesus ele falou, né, que um escravo ele não pode servir a dois donos, né, como se encontra aqui no versículo 24 do mesmo capítulo 6. Porque o escravo, quando ele serve a dois donos, ele vai, né, preferir agradar mais um do que o outro. E Jesus ele faz essa comparação, né, em que a gente não pode servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Ou seja, a gente não pode servir a dois senhores. E então, Jesus ele fala, né, que a gente não precisa se preocupar, né, com aquilo que a gente vai vestir, com aquilo que a gente vai comer, porque Deus ele sabe daquilo que a gente precisa, ele vai providenciar. Certa vez, um moço rico, né, ele chega diante de Jesus e pergunta, né, o que devo fazer, né, o que ele devia fazer, né, para herdar a vida eterna. E Jesus ele cita os mandamentos, né, que tinha que obedecer, tudo mais. E o moço ele responde que ele já obedecia a todos aqueles mandamentos desde criança, ele já tinha aquele costume. Só que Jesus, ele viu que faltava mais uma coisa na vida dele. Então Jesus, ele diz, né, para o homem vender tudo o que tem e dar aos pobres, para que assim ele tivesse riquezas no céu. E depois, né, ele diz que depois que ele fizesse tudo isso, ele seguisse a ele, né, a Jesus. Só que o homem, quando ouviu isso, ele percebeu que ele não ia conseguir fazer aquilo, por causa que ele era muito rico. A Bíblia diz, né, aqui em Lucas 18, versículo 23, quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo, né? E o que Jesus ele está querendo nos ensinar aqui para nós hoje, né? Sabe, muitas das vezes a gente precisa abandonar certas coisas da nossa vida, priorizar o reino de Deus acima de tudo. Sabe, quando Jesus ele chama os seus discípulos eles tomaram a decisão de deixar tudo para trás, tudo que eles tinham. Pedro deixou a sua pesca e eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. E a gente vê que na história, vários personagens da Bíblia, várias pessoas, eles deixaram, né, de fazer aquilo que eles estavam fazendo para fazer a vontade de Deus, priorizar o reino de Deus. Sabe, podemos citar aqui diversos personagens, como Davi, que foi chamado enquanto estava cuidando das ovelhas de seu pai, Gideão, quando estava malhando trigo, né, no lagar. Podemos citar aqui também até mesmo Neemias, que estava fazendo suas funções no palácio, né, e ele atendeu o chamado de Deus, ele entendeu a vontade de Deus para a sua vida, ele priorizou o reino de Deus. Sabe, quando Jesus ele pede para a gente largar certas coisas da nossa vida, é porque ele sabe que lá na frente essas coisas podem atrapalhar nosso relacionamento com Deus. No caso desse moço rico,
o seu coração estava nas riquezas. Então Jesus ele dá essa opção para esse homem, né, para que ele vendesse tudo o que tinha e desse dinheiro aos pobres, para que assim ajuntasse riquezas no céu. Jesus ele fala para a gente ajuntar riquezas no céu e não riquezas da terra, porque as riquezas do céu é onde a traça e a ferrugem não consomem, né? Onde os ladrões não roubam. Porque aquilo que a gente faz para Deus, Deus ele sabe, Deus ele tem tudo, ele sabe de tudo aquilo que a gente faz para ele aqui na terra. Então Deus ele não se esquece daquilo que a gente faz para ele enquanto a gente vive aqui na terra. Sabe, Deus ele colocou um chamado na vida de cada um de nós aqui nessa terra, com o intuito de honrar e glorificar o nome dele aqui na terra, promover o nome dele, para que outras pessoas que não conhecem venham a conhecer o seu nome, o seu amor, o que ele fez por cada um de nós, seres humanos. E a gente precisa exercer esse chamado, procurar conhecer o chamado que Deus tem na nossa vida e exercê-lo, não com o intuito de querer receber algo de Deus em troca, querer barganhar a Deus, porque isso não é certo. Mas a gente precisa focar mais, precisamos focar mais nessa obra de Deus, procurar juntar riquezas no céu e não riquezas aqui na terra. Então, depois dessa conversa que Jesus ele teve com o homem rico, né? Depois da reação desse homem rico, em que ele vai embora, né? Depois de ouvir isso de Jesus, então Jesus ele olha em volta dos seus discípulos e diz assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus, né? Porque muitas das vezes a gente quer confiar nas nossas próprias riquezas, confiar naquilo que a gente tem e não e não confiamos em Deus. Sabe, muitas das vezes a gente somos ricos. Podemos ser até, às vezes, não ser ricos de bens materiais, mas muitas das vezes a gente é rico, cheio de nós mesmos, cheios do nosso próprio eu. Ricos também, às vezes, de bens materiais, mas muitas das vezes a gente não é rico para com Deus, cheio do Espírito Santo. Mas muitas das vezes somos ricos e cheios dessas coisas dessa terra. E Jesus ele convida a gente se esvaziar, deixar o nosso eu, deixar o nosso jeito de ser para viver da maneira que Deus quer, viver a vontade de Deus aqui na terra, procurar fazer a vontade dele, a obra dele, porque a gente tem um chamado. A gente não foi chamado só para ficar sentado dentro da igreja, a gente foi chamado para mudar, a gente foi chamado para Deus mudar vidas através de nós, somos instrumentos nas mãos dele. E a gente precisa deixar Deus reinar sobre nós, reinar sobre a nossa vida. E Jesus ele diz assim, Marcos 10, do versículo 19, né? Jesus respondeu, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições, e no futuro receberá a vida eterna. Então Jesus ele deixa aqui nesses versículos, né, bem claro que ele vai nos abençoar, porque ele vai ver que o nosso coração não vai estar focado nas bênçãos, sabe? Muitas das vezes, irmãos, a gente deixa de ser abençoado porque muitas das vezes a gente está focado na bênção
E Deus, ele quer nos abençoar, o desejo de Deus é nos abençoar, mas muitas das vezes a gente não recebe aquilo que Deus quer nos dar por conta de nós mesmos, porque o nosso coração está muito focado naquilo. E Deus, ele não vai te dar algo para você se afastar dele. Mas também Jesus, ele deixa bem claro que vai ter mais perseguições, né? Porque quando a gente procura fazer mais e mais a vontade de Deus, mais o inimigo se levanta para tentar impedir. Mas é como a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco, maior é Jesus na nossa vida. Jesus, ele é a autoridade suprema, o nome dele está sobre tudo que existe, nada foge do seu controle, do seu poder. Nada acontece se não for da vontade dele. Então, confie na vontade de Deus. E Jesus também, ele deixa a promessa, né, mais importante, né, que no futuro a gente vai receber a vida eterna. Porque a gente tem que ter em mente que a nossa vida aqui é só de passagem. E a nossa vida eterna é o que vale, né? Então fica aqui uma reflexão, né? Se você fosse, né, chamado, né? Se hoje fosse o seu último dia da sua vida, né? Para onde você iria? Para onde você ia passar a sua vida eterna? Então, deixe aquilo que você tem que deixar, faça a vontade de Deus, priorize o seu chamado, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus, Jesus, ele vai querer saber o que você fez enquanto esteve aqui na terra, sabe? A gente não pode ser egoísta e querer guardar para nós aquilo que a alegria que o Senhor nos deu, ele nos deu para a gente transmitir, para a gente transbordar para outras pessoas. O chamado de Jesus, a gente vê que Jesus, ele estava sempre evangelizando, pregando, curando, e isso foi um modelo para que nós cristãos, né, a gente que acredita em Deus, para que a gente viesse a viver de maneira totalmente dependente de Deus, fazendo a vontade de Deus, cuidando sim da nossa vida, claro, mas não priorizando a nossa vida secular, mas priorizando a vontade de Deus. E desde já eu creio que essa palavra falou com muitas pessoas aqui, falou comigo também, e que você venha exercer o seu chamado, priorizar o reino de Deus. E desde já agradeço a oportunidade a todo mundo que ouviu aqui neste momento, até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.